vários casos de até pastores mesmo, com o microfone dentro da piscina e tudo mais, e termina sendo eletrocutado. É questão de visão, né? Um dia desse eu falava sobre isso aqui na igreja. Ele dá visão para a gente, dá entendimento para a gente. Você olha e percebe, isso aqui não vai dar certo, né? E a gente tem essa visão. Bom, hoje eu quero falar sobre a sua entrada e a sua saída, porque Deus promete guardar aqui no Salmo 121. Ele promete que vai guardar a minha entrada e a minha saída. O que isso significa? Indo e voltando. Frente, costas. Deus está guardando. É o nosso segurança. Não tem igual a ele. Salmo 121, eu vou ler a partir do versículo 5. Ele diz aqui assim, ó. Espera aí. Aqui. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sempre, irmãos. Quando a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, Ele começa a guardar a gente, e é para sempre. Ele faz uma aliança com a gente, e Ele não quebra essa aliança, somos nós que quebramos. Eu até comentei que quando eu vinha hoje cedo para cá, eu desci ali na Brasil, e saiu um carro vindo de Catiri assim, daquela rua, e esse carro, um carro grande, cheio, e ele tinha uma calota assim, como é que chama aquele negócio lá? Painel solar, né? Teto solar, né? E ali tinha uma menina, você vê que está vindo de baile, sabe? Carro cheio. Ela botava meio corpo para fora, ficava tirando selfie. Um cara sem camisa, bombado de academia, mais uns 2, 3 dentro do carro. Falei, pô, isso aí não é legal. Eu passei e saíram atrás de mim assim. De repente começou a buzinar para mim. Aparentemente era para mim, né? Mas quando eu vi o carro, eu já chamei, invoquei o nome do Senhor já. Falei, Senhor, eu vou pregar isso hoje. O Senhor guarda a minha saída e a minha entrada e minha saída. Acampo com os seus anjos aqui agora, que eu não sei qual é a maldade que essa turma está aí. Logo cedo. Aí buzinou a primeira, buzinou a segunda, buzinou a terceira, e eu estou na frente, né? E eles atrás. Aí quando chegou aqui eu sempre confundo o nome daquela rua ali. Quando chegou aqui, eu fui para a esquerda e ele pegou para a direita. Eu falei, Senhor, guarda esse povo aí de fazer uma maldade com alguém ou até criar um acidente, né? Afinal de contas, o cara estava andando rápido com uma menina com meio corpo para fora do carro. Quer dizer, uma batida ali, só Deus sabe o que vai acontecer. E eu estava falando isso aqui no culto das 7. A gente tem que aprender a lidar com Deus. A gente tem que aprender como servir a Deus. Eu quero ver isso hoje com você. Porque o povo de Deus não pode ser um povo medroso. Nós temos que aprender a vencer o medo. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Não, um espírito de valentia foi o que Ele me deu. Não um espírito de medo. Então por que a gente, mesmo sendo de Deus, ainda tem os mesmos medos de antigamente? Não é que você é super-homem, super-mulher, que você vai entrar no meio de tiroteio. Não é isso. Não estou falando isso. Eu, particularmente, se eu puder evitar lugares, horários, eu evito. Eu procuro sempre a melhor rota. Ainda que eu dirija um pouco mais, alguns quilômetros a mais, eu não me preocupo com quilômetros a mais. Eu me preocupo com a rota que eu estou pegando. Então, se a rota é perigosa e eu tenho uma outra rota que é mais calma e eu vou andar um pouco mais, eu prefiro pegar essa rota. E não é questão de medo no sentido de você ser, como é que é? Corajoso ao ponto de querer encarar todo mundo, valente, brigão, brigona, não é isso. É não ter medo no sentido de entender que Deus guarda você. Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é para descansar, não é para ficar agitado, ansioso, com medo de tudo.
Qualquer coisa que acontece, se joga um fogos para cima, a pessoa já pula para debaixo do sofá, cheio de medo, desesperado, começa a tremer, e agora fica, aí tem calmante, e vai para o hospital, botando o coração para fora, aí vai ver, foi só um aniversário que soltaram fogos, foi só isso. Quer dizer, medo de... Eu não sei se você já teve ansiedade ou depressão, eu já tive. Eu já passei por isso, nos tempos das drogas. É horrível, irmãos. É uma coisa horrível. Você tem medo e não sabe por que você está com medo. Sabe que você tem medo e não sabe por quê? Sabe o que é você ter medo e você não tem nada acontecendo, mas você tem medo. A sua mente, ela trava. Se você já passou pelo que eu passei, você sabe bem o que eu estou falando. A sua mente, ela trava. Trava. Você fica com a mente travada. Você não consegue pensar direito, não consegue raciocinar direito. Isso não é para a gente, irmãos. É uma batalha, temos que vencer. E por que eu tenho que vencer? Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Porque Deus garante que vai guardar a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Eu preciso aprender a respeitar a palavra de Deus. Eu preciso aprender a olhar para a palavra de Deus. Eu preciso aprender a aceitar a palavra de Deus. A entender que ela é a verdade. E que Deus, através dela, me guarda. Você quer ver como ele faz isso? Salmos 91, versículo 11. Volta um pouquinho aí. Vou te explicar que não é mágica, não é magia. E ninguém é melhor que ninguém. Você vai ver isso aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, também não tem magia, não tem mágica. Deus não tem seus preferidos, a uns ele guarda e a outros não. Não tem nada disso. Para Deus, todo mundo aqui é igual. Eu, você, todo mundo aqui é igual para Deus. Igual. Inclusive quem está passando lá fora, para Deus é igual. O amor é o mesmo. A vontade de guardar aquela pessoa é a mesma. E por que ele não pode guardar alguns? Bom, primeiro vamos ver como que ele guarda. Versículo 11. Porque aos seus... Não, vamos ler o 10, só para completar a ideia. Nenhum mal te sucederá. Muita gente gosta desse versículo, né? Nem praga, maldição, né? Macumba, feitiçaria, nada chegará à sua tenda, sua casa. Por que isso? Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Amém, irmãos? Então, uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, fizeram uma macumba pesada para acabar com o seu ministério, para acabar com a sua vida. Eu vou olhar para a pessoa e falar: fique em paz, só ora por mim. Que isso, pastor? Que paz é essa? Mal nenhum me sucederá, praga alguma chegará na minha casa. Foi no seu portão, bom, no meu portão quem manda sou eu. Vou meter no saco e vou jogar no lixo. Vai ficar com a mão torta, hein, pastor? Irmãos, ou eu creio que o meu Deus é maior, ou então eu vou ficar com medo de tudo. Imagina. Se você tem medo, chama um pastor para ir lá tirar. Porque com medo você não vai vencer Satanás, não. Eu tenho, pastor. Tenho um medo dessas coisas. Então não vai. Outro dia eu comentava aqui na igreja, quando eu era jovem. Cabeça virada. Eu estava com uma namorada. E o meu amigo, e a gente foi na casa dela, da namorada dele, para pegar a namorada para a gente sair para um baile. Um baile, que a gente, na época chamava baile, né? Na verdade, era um baile funk que tinha lá no esse não é funk antigo, tá? Até eu já fui para funk. Só que o funk naquela época era passinho, né? Hoje é diferente, hoje fica aquele negócio todo assim, mas naquela época era passinho o baile, né? E a gente ficava lá. Eu ia, essas coisas aí. Tá amarrado. Fala assim: meu pastor é muito doido. Me envergonhei agora. Era, não, não, tô falando de outra doideira, tá? Esqueci até o que eu estava falando. Bom, aí a gente foi chegamos lá, a menina estava endemoniada. Vou matar. Rapaz, a menina era magrinha, pequena, mas estava fazendo uma bagunça. E eu quando era criança, minha tia, minha avó me levava para a assembleia, né? Então eu ouvi o pessoal falar do sangue de Jesus e tudo mais. Aí eu, bestinha que só,
Fui lá e... sangue de Jesus tem poder. E o demônio, vou acabar com você. E eu, opa, cheio de medo. Não tem como, eu não era de Jesus, eu não tinha autoridade para isso. Aí chegou um pastor, expulsou o demônio, libertou a menina. Ela ficou liberta, foi fácil, chegou rapidinho, libertou a menina. Ela ficou liberta. Depois ela queria sair com a gente, os quatro. Eu falei, não, fica com a sua namorada aí, filho. Quem mandou você arrumar uma namorada dessa aí? Eu vou embora sozinho, não saí com eles não. Eu era jovem, não entendia nada. E eu vi uma coisa daquela, eu vou sair com essa menina do meu lado? É ruim. Saí não. Eu fui com a minha namorada, deixei ele lá, na casa dela lá. Se vira aí com essa bomba que você arrumou, né? Se você tem medo, não se meta. Mas se você entendeu que Deus é Ele que guarda a sua entrada e a sua saída, e você agora entendeu que Deus é maior, irmão, pode ser feitiço, bruxaria, magia negra, ou qualquer outra cor de magia. O seu Deus é maior. Acabou. Mas eu tive um sonho pesado, pastor. Ora, repreenda, manda o mal embora e volta para dormir. Dormir faz bem. Dormir é muito bom. Amém, irmãos? Mas não é assim tão fácil, não. Claro que é, irmãos. Claro que é. A gente está falando de um Deus que criou os céus e a terra. Nós não estamos falando de qualquer Deus. Um Deus que não pode ser apresentado através de um gesso, através de uma imagem. Ele é o Criador dos céus e da terra. Entende isso? Ele está dizendo aqui que Ele vai dar ordem aos seus anjos, a nosso respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está passando uma batalha? Está passando uma guerra? Um problema violento? Comece a clamar a Deus. Comece a buscar a Deus. Se renda ao Senhor. Veja onde você está falhando. Se acerte com o Senhor, se for o caso. Mas fique na presença dEle. Ele vai guardar a sua entrada, a sua saída, a sua ida, a sua volta, a sua frente e a sua retaguarda. É Ele que vai te guardar. Ele envia os anjos, irmãos. Jesus falou isso em Mateus, em Lucas e em João. Vamos ler Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, rapidinho. Versículo 47. Estou escutando barulho de folha ainda para lá e para cá. Vou esperar. Faz barulho essa Bíblia, hein? Chegaram? Mateus, eu escuto. Daqui eu escuto. Graças a Deus que eu escuto, né? Mateus 26, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: olha o falso, olha que, meu Deus do céu, eu te saúdo, Rabi. Rabi é mestre. Eu te saúdo, mestre. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Deixa eu só falar uma coisa que não tem a ver com a mensagem, mas eu gostaria de falar para você. Cuidado com os amigos, tá? As maiores traições vêm de amizades próximas, até de familiares. Você não abre a guarda para uma pessoa desconhecida, mas para um familiar, uma pessoa amada, um amigo de longa data, geralmente abre a guarda, abre até a sua casa. E aí aquela mulher está: amiga, que linda, te amo. E o outro olho no marido. Daqui a pouquinho você está perdendo seu marido. Não estou dizendo que isso está acontecendo com ninguém não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que abrir os olhos. Vou fazer uma sociedade com meu irmão para a gente poder prosperar. Pô, ora a Deus primeiro. Você pode perder a amizade do seu irmão.
causa de uma sociedade. Era melhor você prosperar e ajudar seu irmão depois. Porque ele não foi feito para ser sócio seu. Ele pode te decepcionar e depois você perder até seu irmão. Quantos irmãos hoje nem se falam? Porque entraram em sociedade e um traiu o outro. Sangue. Olha o que o Judas fala para Jesus: mestre. Deixa eu usar as palavras exatas. Eu te saúdo, mestre. Rabi quer dizer mestre. Quem vai adivinhar que um homem que faz uma frase dessa e depois vai te beijar, está te traindo? Aquele já era um sinal. Um sinal, ele falou: quem eu beijar é esse. E aí ele não só chegou e beijou, ele saúda Jesus Cristo. Ele faz uma saudação para ele. E ele: mestre. Todo mundo pegou Jesus. Então fica uma dicasinha, se eu posso te dar essa dicasinha. Olho aberto, tá? Esperto. Jesus falou: simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Falando da gente, nós temos que ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Não é questão que você não vai ter amizade, não vai respeitar a sua amizade. É questão de você entender que o diabo está nesse mundo matando, roubando e destruindo. Então, para uma pessoa que você tem com muito apreço, virar a cabeça e te trair é pouco custa. A gente precisa ficar firme na presença de Deus. Mas seria outra mensagem essa. A mensagem vem agora. Versículo. Aí lançaram mão de Jesus com essa traição. Prenderam Jesus com essa traição. No 51 diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, coloca de volta na bainha a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então o mal volta, tá? Você que tem um coração maligno, tomara que ninguém aqui tenha, mas você que tem um coração vingativo, uma pessoa que gosta que quando você não vai... Você já viu que tem gente que é estranho, né? A pessoa olha para você e fala assim: eu não fui com a cara dele. Mas nem conhece. Não é? Não é ruim isso. Eu sei, porque quando eu era do mundo eu fazia isso. Aí depois, quando eu aceitei Jesus, eu falei: pô, caramba, que bobagem minha, irmão. Eu nem conhecia a pessoa. Tem gente que é mais séria, é ou não é? Tudo bem. Sim. Valeu, hein? Tá. Você fala assim: pô, esse cara não gostou de mim, não. Mas não, o cara se apaixonou por você, só que ele é desse jeito. Aí você fala assim: fui com a cara dele. Por que você quer que a pessoa fique abrindo as canjicas para você o tempo todo? Tem gente que é assim, não é? Tem gente que vive rindo, se te conheceu agora, já está te abraçando, já está brincando com você, já quer dançar com você, já ri para você. Tem gente que é muito aberta. E tem gente que é mais fechada. Simples assim, característica da pessoa. Mas a gente já julga pela aparência, né? Aí já julga a pessoa. Cuidado com isso aí, isso é muito ruim. Às vezes é uma malignidade ainda que está no coração. Tem que ter um cuidado com isso, tá? E se você faz ou deseja, vai voltar. Jesus está falando: se você lançar a mão da espada e acertar, você vai ser acertado com essa espada também. Coloca essa espada no lugar. Aí a mensagem, vamos lá. E ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. No caso, quem andava com Jesus cortou a orelha do sacerdote. 52. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O que Jesus está dizendo? Jesus tinha orado antes ao Pai, no jardim do Getsêmani, e tinha pedido ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta foi negativa. Ele aceitou. O Pai falou: vou ter que sofrer, crucificado, tudo bem, eu vou entregar minha vida por todos eles. Eu os amo. Deus te amou primeiro, antes que você o amasse, ele já te amava. E ele morreu por você naquela cruz. Ele aceitou a missão dele.
Suou sangue naquele dia. Ele sabia que ia sofrer muito, mas ele aceitou. Agora vem, e quando ele está sendo preso, o discípulo vem e corta a orelha. Ele fala tudo o que você acabou de falar, não vou ler de novo. E aí ele fala, se você não sabe, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e o meu Pai enviaria 12 legiões de anjos. Então Jesus, ele não disse, se eu quisesse, eu rogaria aos anjos dos céus e eles viriam. Não. Ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria os anjos. Anjos são ministradores de bênçãos, diz a Bíblia. Não são para ser ministrados. Eles ministram as bênçãos na ordem dele. Isso concorda com Salmos 91:11. Coloca na tela Salmo 91:11 para mim, Pedro. Novamente, é Pedro que está lá dentro? Salmos 91:11. Para eu não precisar mudar aqui. Eita, era melhor ter ido lá. Aí. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus. Não sou eu que falo com o anjo. Não sou eu. Nem vem com essa história de acender vela, porque o anjo de Deus não precisa de luz para ser iluminado o caminho, não. Copinho com água. Isso são rituais religiosos, que não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. Culto aos anjos, não tem nada a ver com a Bíblia. Deus dá ordem aos seus anjos. Quando? Quando você entra na presença dele. Jesus pede ao Pai, para o Pai enviar as legiões de anjos. Se ele quisesse, ele não quis. Ele aceitou a missão dele. Ele aceitou. Ele não quis. Mas ele pede ao Pai. Salmos 91. Deus dará ordem aos seus anjos. Quando isso acontece? Isso acontece quando eu entendo que Deus guarda a minha entrada e a minha saída. Quando eu passo a confiar em Deus, quando eu invoco o nome do Senhor, nessa hora, os anjos do Senhor já ficam apostos, preparados. Eu não preciso ministrar para anjo nenhum, nem pedir nada a anjo nenhum. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina para a gente. É lógico que você vai encontrar um monte de rituais religiosos em várias religiões e cultos a anjos, você vai encontrar vários. O Paulo criticava o culto aos anjos, porque algumas igrejas que ele abriu, em alguns lugares em que ele foi abrir igreja, tinha culto a anjos, e ele pregava muito contra isso, mostrava isso. Amém, irmãos? Eu sirvo a Deus. Ele me garante que vai guardar a minha entrada e a minha saída de hoje para sempre, desde agora para sempre, como você viu comigo, Salmo 121, versículo 8. No 91 ele diz como ele vai fazer isso. Como que eu vou vencer minhas batalhas? Eu clamo a esse Deus que agora eu creio, e ele envia os seus anjos para ir junto comigo na batalha. Não tem uma batalha sua, invocando a Deus, que não tem um anjo do Senhor guerreando por você. Você não vê. Mas não tem nenhum. Todas elas, os anjos do Senhor estão a seu favor. Todas. É uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. Quando você invoca a Deus, você entra no mundo espiritual. Ali vai ter vários anjos para lutar contra aquelas entidades que querem agir na sua vida. A gente não vê, a gente até sente às vezes. Percebe. A coisa não está boa, está tudo dando errado. E uma oração às vezes resolve tudo. E você não entende como que pode uma oração resolver tudo. É por causa disso. Entende? Você está invocando a Deus e Ele está dando ordem aos seus anjos para vir e guerrear a sua guerra. Você quer ver? Êxodo 33. O Moisés tira o povo do Egito, vai entrar na terra prometida, e Deus vai falar umas palavras com ele aqui, só nos 3 primeiros versículos. Eu só vou ler isso, não vou ler tudo não. Êxodo 33, segundo livro da Bíblia. Versículo 1, 2 e 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, ou a sua descendência, como diz outra tradução. E enviarei, olha o que ele diz para Moisés: e enviarei um anjo adiante de ti,
E lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. 6 nações. 6 nações. Eu acho que eu contei errado no outro culto. Falei até que era 5. Cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. São 6. E ainda há uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei do meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus está aborrecido com o povo dele. O povo dele andou errando e servindo outros deuses lá no deserto. Deus está aborrecido com o povo dele. Ele diz: eu não vou nesse caminho, daqui até a terra prometida. Eu não vou nesse caminho com vocês, mas eu vou enviar meu anjo. Os meus anjos estarão diante de vocês. O que o Moisés viu? Ele viu 6 nações naquela terra já plantada lá. Era o que o Moisés viu. A visão de Moisés e a visão daquele povo, quando vai entrar na terra prometida, é 6 nações já postas lá, preparados para defender suas terras. Só que Deus avisa o Moisés: os meus anjos estão diante de você. Ele não podia ver aqueles anjos, mas eles estavam lá. E eles entraram e conseguiram. Por quê? Porque Deus guardou a entrada deles. Tem anjos aqui agora. Pode ter certeza que tem. Não estou querendo alardear e fazer doutrina nova, não é nada disso. Nada disso. Você está lendo comigo aqui. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ele envia os seus anjos para cuidar da gente. Amém, irmãos? E isso é muito tremendo, irmãos, sinceramente. Porque o apóstolo Paulo disse que a gente sem conhecimento até já acolheu anjos dentro de casa. Ele fala para o pessoal, não lembro agora qual foi o livro, me perdoe. Não lembro agora qual foi a igreja que ele falou isso. Mas ele fala isso. E eu entendo então que Deus pode colocar pessoas aqui como se fossem anjos para salvar você. Você já teve um livramento assim? O irmão falou comigo uma vez. Eu estava pregando sobre isso. Ele falou que ele pegou o carro dele e quebrou na Brasil. Tarde da noite. Beirando uma comunidade. E ele ficou preocupado, logicamente, né? Afinal de contas, infelizmente, Rio de Janeiro, entrada de comunidade, Avenida Brasil. Aí ele sai do carro, não sai do carro, preocupado. Quando ele vai sair do carro, sai um homem de dentro do mato. Então já era, perdi. Perdi. O homem saiu de dentro do mato, apareceu na frente dele, sim. Aí parece o Davi, né? É dos inimigos ou é dos nossos, né? Davi, o Josué falou isso para o anjo. Josué, diante da muralha de Jericó, quando onde apareceu para ele: o senhor é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele fala: nem de um nem de outro, eu vim em nome do Senhor. E aí o Josué destruiu a muralha. E ele ficou assustado. E o homem falou assim: o que aconteceu? Não sei, deu uma pane e parou o carro. Pera aí, levanta o capô aí, vai lá para dentro do carro, liga aí. Pum, pegou. Pá, bateu. Quanto te devo? Nada não. Tá bom, deixa eu só ver no carro aqui rapidinho, para te ajudar um pouquinho. Pum. Parece que o cara entrou dentro do mato de novo, porque o cara sumiu. Aí falou assim: pastor, eu fiquei pensando, será que foi um anjo? Pode ser. Segundo o apóstolo Paulo, pode ser. E agora? Quem sou eu para duvidar? Se a Bíblia fala isso. Se você for ver o livro de Atos, salvo engano no capítulo 12, desculpa, eu não preparei aqui, mas eu lembrei agora. O Pedro está preso. O Pedro está preso. Ele vai ser apresentado no dia seguinte, provavelmente ia morrer. Dentro da cadeia aparece uns anjos na cadeia. As prisões as cadeias que prendiam eles se soltaram. Aí o Pedro vai saindo junto com os anjos. A Bíblia fala que os soldados, eram 16 soldados cuidando do Pedro. 16. Todos dormiram um sono tremendo. Não acordaram. E eles vieram andando. Um portão de aço lá, de ferro lá, se abriu sozinho.
Foi Deus que inventou a porta, né? A porta automática, né? Abriu sozinho, alguém já disse por aí, abriu sozinho. Ele sai, a porta se fecha e ele continua andando. Ele pensou até que estava sonhando. Quando chegou lá embaixo, ele despertou, ele falou: ué, então eu não estou sonhando, eu estou aqui fora. Quando virou para trás, os anjos já tinham sumido. Ele estava fora. Ele correu para a casa do João Marcos. Chegou lá e estavam fazendo uma vigília pelo Pedro. Olha a importância da oração. Fazendo uma vigília pelo Pedro. E ele entra lá. E o pessoal vê o Pedro e fica extasiado lá, maravilhado com o que aconteceu. Deus trabalha desse jeito. Quando você entrar numa batalha, lembre-se disso. E clame a Deus. Jesus falou: se eu quisesse, eu rogaria, meu Pai enviaria. Eu não quero porque eu tenho que ser crucificado. Mas, se eu quisesse, eu rogaria. E meu Pai enviaria. E hoje Ele está enviando. O que eu tenho que fazer? Me guardar. Aí tem uma coisa séria aqui. Duas. Primeiro, Provérbios 26. Vai lá rapidinho. Duas coisas sérias que eu quero falar rápido com você, antes de terminar a mensagem. Provérbios capítulo 3, o versículo que é o 26. Amarrado essas tosses aí, né, irmãos? Tá um tal de coffee para lá e para cá, em tudo quanto é lugar. Esse tempo aí de sol e frio, chuva e sol. A gente fez o carnaval, esse retiro, na metade. Eu já fiz carnaval, né, nessa data de fevereiro. Super quente. Foi uma luta quando eu fiz com jovens. Foi passando mal, a gente tendo que orar e medicar e mandar beber muita água o tempo todo. Mas nesse agora foi tranquilão. Não tinha aquele sol todo. Teve um dia lá que fez muito sol. Um dia lá fez muito, mas logo depois amenizou logo. E aí você vai num lugar, tem gente tossindo, no outro tem gente tossindo, em outro, tudo quanto é lugar. Não tem nada a ver com coisa grave. É algo de secura do tempo mesmo, e essa coisa toda aí. Tem que beber bastante água realmente, né? Para molhar bastante a garganta. E tem que se cuidar. Nada que é bem legal nessa época tomar uma vitamina C todo dia, tomar bastante laranja, essas coisas assim, né, que tem, se não quiser tomar nenhum remédio, né? Tem que se cuidar, né, irmãos? Porque Deus cura, né? Mas se eu posso me cuidar também, qual o problema de se cuidar, né? Tem que se cuidar. Provérbios capítulo 3, versículo 26, o que diz aí? Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Isso aqui é demais. Deus vai livrar os seus pés da prisão. Uma pessoa viciada está presa ou não está? Se você já foi viciado como eu fui, você sabe que você não tinha, vou falar no passado, né? Se você já foi viciado como eu fui, você sabe que você não tinha um controle da sua vida. Não tinha. É uma ilusão. O viciado não tem um controle da sua mente. O viciado não tem um controle dos seus pés. Quando ele menos percebe, ele está na boca de fumo de novo. Quando ele menos percebe, ele está na favela novamente. Quando ele menos percebe, está gastando o salário dele todo no vício. Quando ele menos percebe, está dormindo na rua. Quando ele menos percebe, ele está se rebaixando com prostituição, até para conseguir coisas para usar. Ele despreza a família. Não que ele despreze a família, mas ele involuntariamente, digamos assim, ele despreza, ele tira o bem da família e é capaz até de roubar a própria família para poder suprir a necessidade. Ele é controlado, ele é dominado, os pés estão presos. Entende? E o diabo controla. Para onde ele quer, a pessoa vai. Qualquer vício significa que a pessoa está controlada. Qualquer vício, irmãos. Outro dia eu conheci um pastor. A gente estava fazendo teologia e eu conheci esse pastor. E eu via que toda hora ele saía. No curso, toda hora ele saía. Sabe o que ele ia fazer? Tomar café. Aí você vai falar assim, mas café tem nada a ver. Irmãos, vício é vício.
Seja cocaína, maconha, eu tinha os dois. Seja crack ou seja uma Coca-Cola. Que tem gente que troca água por Coca-Cola, está acabando com a sua saúde, destruindo a sua saúde. E está viciado. Tenta parar para tu ver. Vicia. Refrigerante é viciante. Essa então, pior ainda. Minha esposa costuma dizer que eu trocava água por cerveja. Porque eu amanhecia tomando cerveja, tomava cerveja no almoço, na janta e no café da manhã. Era viciado também em cerveja. Uma praga, irmãos. Não diz que você não é dominado, não. Enquanto você não entender que você é dominado, você nunca vai largar isso aí. É controlado. Deus está falando que quando Ele me guardar, Ele vai quebrar essa prisão dos meus pés. Chega. E realmente, acabou. Quando eu me entreguei a Ele, deixei Ele guardar a minha vida, acabou. Aquele vício saiu assim, no estalo. Nada de ficar dependente de remédio para largar vício, não. Foi pancada. Amém, irmãos? Esse pastor eu ouvi e chamei ele para conversar. No intervalo do curso. Aí ele falou: pastor, eu bebo demais café. No meu púlpito ele fala, eu pregando, eu não coloco água, igual vocês colocam. Eu coloco café. Eu tomo café durante a pregação. Aí eu chamei ele no canto, falei: não, vamos voltar para a aula agora não, vem cá. Você é um pastor viciado. Aí ele: que isso, pastor? Está me estranhando? Você é um pastor viciado. Isso é vício. Isso significa que isso controla você. Você não pode mais ser controlado por nenhum vício. Aí ele pediu: então vamos orar, pastor. Ele entendeu, ele aceitou. Nós oramos. Esses dias eu estive no sítio da igreja, encontrei com ele. Ele veio, onde ele me encontra, ele veio me abraçar. Ele falou: pastor, eu venci aquele vício. O senhor pode ficar comigo o dia inteiro, o senhor não vai me ver tomando café mais. Eu tomo café de manhã, café da manhã. E durante o dia inteiro eu fico sem tomar café. Era um vício. Ele tinha uma corrente no pé e não sabia. Entendeu? Deus está garantindo que Ele vai tirar, arrancar essa corrente do seu pé. Como que Ele faz isso? Ele envia seus anjos para a sua guerra. Você está no vício? Tô, pastor. Você deixa a sua família até 1h da manhã sozinha, desguarnecida, porque está no vício? Não, pastor, não é vício não. Claro que é, rapaz. Para com isso. Você está deixando sua mulher sozinha, seu filho sozinho dentro de casa, podendo acontecer qualquer coisa para ficar com os amigos bebendo até tarde, e você diz que não é vício? Claro que é. Enquanto você não reconhecer isso, você continuará com esse vício. O vício é uma praga. Mal nenhum me sucederá, praga alguma chegará na minha casa. Por quê? Porque Ele vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. E o vício é uma praga, seja ele o que for. Qualquer vício é uma praga. Meu pai fumava 3 cateias de cigarro por dia. Cigarro sem filtro, aquele pesadão, direto. E garrafinha de cachaça, de pitu embaixo da pia. Antes de acabar, ele comprava outra. Infarto fulminante com 37 anos. Deixou a gente sozinho, sofrendo. E era um ótimo pai, tá? Era um vício. Era um ótimo pai. Fez muita falta. Está dando para entender, irmãos? Vou ler de novo então. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem. Não volte para a prisão. Deus te libertou. Foi para a liberdade que te libertou. Isaías 13, a segunda coisa que eu queria falar com vocês. Deus vai guardar a sua entrada e a sua saída. Mas olha isso aqui, ó. Isaías capítulo 13. Mais à frente um pouquinho só. Você está em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Depois vem Jeremias e Lamentações. Isaías capítulo 13, versículo 1 diz assim: peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Então é uma visão de Isaías sobre a Babilônia, que é uma nação que oprimiu o povo de Deus. A Babilônia oprimiu o povo de Deus. E o Isaías, o profeta, está tendo uma visão sobre o que vai acontecer com a Babilônia. Versículo 2:
Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens a quem? Aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira. Os que exultam se alegram muito com a minha majestade. Então, quem é valente de Deus? Tem uma musiquinha aí, os valentes de Deus em meio às tuas guerras, né? Quem é valente de Deus? Quem se converte? E se a gente pergunta se é valente de Deus, a maioria levanta a mão. Mas não está claro aqui. Ele diz: eu chamei os meus santificados, os meus valentes. Valente de Deus é aquele que se santifica. Valente de Deus é aquele que se separa. Valente de Deus não tem medo. Entende? Se eu passar numa rua e eu ver um despacho, eu vou respeitar a religião daquela pessoa. Mas eu vou repreender. Porque eu falo logo. Se isso aqui foi feito para maldade para alguém, eu repreendo em nome de Jesus. Não toco, não tiro, porque, né? Obviamente, hoje tem toda essa situação. E a gente tem que ter esse respeito. Se fizer um portão na minha casa, aí não. Aí eu vou meter a mão. E se eu ficar com a mão torta? Para, irmão. Sério. Comecei falando isso. Vou terminar falando isso. Está na hora de você se envolver mais com Deus. E entender que Deus é maior do que qualquer entidade. Qualquer entidade. Não tem uma que seja maior que Ele. Não tem uma que seja maior que Ele. Ele é único. Amém, irmãos? Então eu não tenho problema em repreender e deixe fazer qualquer trabalho no nome. Não preciso parar, não preciso tirar, não preciso abusar da fé de ninguém, não preciso maltratar ninguém, pelo contrário. Não preciso nada disso. Eu tenho, Deus é comigo para tirar das prisões e para me usar poderosamente. Então eu repreendo. A frase é essa. Sempre eu faço essa frase. Fala essa frase. Se isso foi feito para maldade de alguém, para fazer mal para alguém, eu desfaço agora em nome de Jesus. E caminho que segue, vida que segue. Acabou. Para mim já está desfeito aquilo ali. Amém, irmãos? Eu acho que todos nós devíamos fazer isso, se você aceitou Jesus como Salvador. Porque ele está dizendo: eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes. Então, valente de Deus não é sair falando, brigando, achando que sabe de tudo, que conhece tudo. O valente de Deus é quem se santifica, irmãos. É quem se separa. É quem decide servir a Deus. É quem decide andar na presença de Deus. Ele vê essa pessoa como valente. Essa pessoa ora. Essa pessoa lê a Bíblia. Essa pessoa se prepara. Essa pessoa repreende qualquer mal. Ela não tem medo de repreender. Ela não tem medo de usar esse nome que Jesus deu para a gente. O nome que está sobre todo nome. Que a Bíblia fala que todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e até debaixo da terra tem que se dobrar quando esse nome é falado com autoridade. E ele vai falar mais. No versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Olha o exército dele aí. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. A Babilônia, que oprimiu o povo de Deus, vai ser destruída. Em pouco tempo a Babilônia foi tomada pelos persas. Em pouco tempo a Babilônia deixou de ser a potência que era. Isso se cumpriu. Deus levantou exército, levantou seus valentes, santificados. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você buscar a Deus, você vai vencer qualquer tentação. Qualquer tentação, seja no corpo, seja na mente. Desejos, pecados, vontades, qualquer coisa. Coisas antigas. Eu comentava no outro culto. Não deixe o seu passado determinar quem você vai ser hoje. Você tem um novo futuro com Jesus Cristo. Um novo presente com Jesus Cristo. Minha mãe me criou debaixo de surra.
Eu era levado, tudo bem. E ela me amava, e eu a amava também. Perdi minha mãe em 2017. Super mãe. Sabe, aquela mãe de você se apaixonar. Todo mundo chegava perto dela, gostava dela. Mas a maneira dela me criar, eu e meus irmãos, a maneira da criação dela era essa. Era de bate surra. Então, desobedeceu, pode se preparar, o cinto está separado, varinha de ugaba está separado. Se não tem cinto, varinha, vai de sandália. E o que tinha na mão na hora, pode sair de perto dela, que o que tivesse na mão ele ia pegar. E pegava mesmo. E a gente apanhava, saia quicando. Era demais, minha mãe, pensando bem, minha mãe pegava pesado com a gente, batia muito. Mas era só nessas horas. Depois era aquela mãe de sempre. Entende? Aí eu me converti. Meu filho tinha 3 anos de idade. Por que eu vou fazer a mesma coisa com meu filho? Porque a minha cultura foi essa. Porque eu aprendi desse jeito. Eu apanhei e tive jeito. Minha mãe conseguiu me colocar na linha através disso. Não. Eu agora tenho que olhar para Deus. O que Deus me ensina sobre criar meus filhos? Por que eu tenho que fazer aquilo que no passado foi feito comigo? E eu criei meu filho diferente. Meus filhos estão aí. Crescidos e educados. Formados. Sem precisar de ser daquele jeito. Entende? Não deixe o seu passado determinar quem você vai ser agora. Olha para Jesus. Ele quer santificados e valentes perto dele. Para quê? Para vencer todas as batalhas. Ele vai fazer como fez com Moisés. Moisés, entra na terra, tem 6 nações lá, mas eu vou mandar o meu anjo adiante de você. Moisés foi e venceu. Você vai vencer também. Não tem guerra que você não vença. Se você entender isso aqui. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar. E se tiver que enviar seus anjos para lutar com você a sua guerra, pode ter certeza que ele vai enviar. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Não deixe o seu passado determinar o seu futuro, o seu presente. Você nasceu de novo, diz a Bíblia. Se você já aceitou Jesus, nova criatura é, diz a Bíblia. Então agora você tem que aprender tudo novamente. E aí eu vou saber como lidar com minha esposa, como lidar com meus filhos, como lidar com meus vizinhos, como lidar com tudo. Tudo novo. Tudo sendo aprendido novamente para que eu possa fazer a coisa certa. Amém, irmãos? E é assim que Deus vai nos abençoar, irmãos. É assim que a gente vai ter essa mão de Deus abençoando a nossa vida em nome de Jesus. E Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída em nome do Senhor.